Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. É um prazer estarmos aqui, mais uma vez, reunidos nessa linda egrégora que a gente forma toda quinta-feira, às 8 da noite. E hoje o Vida Inteligente, na última edição deste ano aqui, nesse calendário gregoriano que nós temos, nós estamos aqui para encerrarmos o assunto sobre a alimentação e os 4 temperamentos que nós iniciamos alguns programas atrás, e estamos contando hoje também aqui dentro com a grata presença de queridos amigos e irmãos que vêm aqui melhorar, aumentar, dar mais força a essa egrégora maravilhosa que se estende até onde a gente não alcança com certeza, desde sua casa, todos os rincões, os cantões, de cima, de baixo, do lado de cima, de todos os lados, enfim, nessa grande confraternização que é o mundo, o ser humano, o planeta, o universo, e cada dia nós vamos tomando mais consciência disso. Eu queria começar o programa hoje cumprimentando a minha querida amiga e irmã lá de Curitiba, a Marinês Tito Salgado, que depois de muito tempo conseguiu realizar o seu sonho, que é o de editar o livro, o Canal Majestoso do Feminino. Emberê, dá um close aqui, por gentileza. A semana passada eu recebi tardiamente, não pude divulgá-lo, então está aqui, isto, Canal Majestoso do Feminino, onde ela fala do poder da mulher e tudo aquilo que representa para nós aqui. Já falamos muitas vezes no Vida Inteligente. E aproveitando, Fernando, coloca no ar aí, ela vai fazer esse lançamento, já fez em Curitiba, e ela vai fazer agora na Pax Universal, lá em São Paulo. Para quem, nossos telespectadores lá de São Paulo, anotem aí o lançamento. Eu não consigo enxergar daqui de longe, mas você na sua telinha está vendo. Quem é paulista, anote, prestigie esse lançamento e conheça essa irmã Marinês Tito Salgado. Parabéns, Marinês, grande beijo, sucesso para você. Pois bem, e temos o prazer de receber aqui mais uma vez. Isso é relativo, né? Porque nós ficamos longe um dos outros, mas essa sensação de que nós não estamos longe de ninguém, né? A gente está perto, unido por um tipo de energia que ela não tem tamanho, não tem extensão, e parece que é uma continuidade do nosso campo energético. Apesar dessa distância, eu tenho irmãos em um monte de lugar desse planeta, grande planeta, e fico feliz de saber que esses irmãos estão em conexão comigo e que existem, independentemente dessa questão de distância, que deve ser, até vou pedir para ele me dizer daqui a pouquinho sobre isso, que deve ser igual o tempo, o sempre, né? Se existe o sempre, não pode haver tempo. E se existe isso que eu disse, a distância também não existe. É isso, meu irmão Jorge Antônio Ouro? Hoje começou uma boa noite com uma pergunta boa que vai uns 2 programas. Os 2 programas estão... Não, já falo. Como é que você está? Primeira coisa. Tudo bem, tudo tranquilo, tudo ótimo. Prazer. Bom estar aqui, depois de falhar uma cena. Não, esquece. Faz parte. Nesse ano só teve uma falta na minha caderneta. Né? Tudo tem uma razão de ser e não tem. O importante é o hoje, né? O agora. A gente sempre pergunta para que as coisas acontecem, não por quê, né? Então foi uma parada boa naquele dia, não dava para vir. O termo tempo, ele vem da raiz sânscrita tan, que é corte, respondendo a tua pergunta, né? Então, a impressão que a gente tem, a maia que a gente tem, maia é ilusão. Né? Do que a gente constitui de tempo, essa questão cronológica, e tem muito a ver até com essa questão de fim de ano, as coisas assim, ele é só um corte na eternidade. Só que a eternidade, ela, antes de acontecer o Brasil, dá para a gente dizer assim, antes de acontecer o que está ocorrendo hoje no Brasil, a eternidade, ela era uma atemporalidade inconsciente. Ela acontecia, a matéria não tinha consciência do espírito, o espírito não tinha consciência da matéria e a coisa acontecia, simplesmente acontecia. Isso era a temporalidade. Sim. Né? Isso era o corte disso, era o tempo que a gente conseguia ver. Iniciado um processo que culminou no Brasil, que está culminando, né, com a raça brasileira agora, o conceito de atemporalidade, ele foi substituído pelo conceito de instantaneidade, que é a temporalidade consciente, onde o invisível, né, o divino, toma consciência da matéria, e a matéria, a visível, toma consciência do divino e invisível, os dois se misturam, né, e aí deixa de existir
não só o tempo, né, mas o próprio espaço, que ainda tem o espaço com limites e o espaço sem limites. É exatamente isso que eu me referia. É interessante isso. O espaço sem limites é o não manifestado. O espaço com limites seria o equivalente ao que se chama de terceiro trono, que é o manifestado, né? A junção desses nunca tinha ocorrido, né? Agora a junção ela existe porque o espaço com limites está tomando ciência do espaço com limites, o sem do com limites e o com do sem limites também. Então, hoje, o conceito de espaço, ele não existe. Então, essa sensação não é maionese, não é miração, não é maia, não, né? Não, a única coisa que a gente vê, né, e que a gente considera como espaço é o divino evoluindo na multiplicidade. Quer dizer, é o invisível capilarizado na multiplicidade para adquirir várias experiências e fazer com que a matéria, o mais possível da matéria agregada a ele, evolua simultaneamente. Isso é o conceito de espaço, que na verdade não existe. É interessante, nós tivemos exemplos esse ano aqui, por exemplo, você teve que se ausentar, você foi para o exterior, foi bem longe, vamos dizer assim. Foi. Mas para mim você estava aqui, você sabe, eu tinha uma conexão com você onde quer que você estivesse. Sim, eu estava lá na Áustria. Então. Áustria, sei lá. Então, mas isso eu acho países, isso acontece aqui no Brasil, acontece em outros lugares. Então essa sensação. Sabe por quê, Grego? Por exemplo, assim, se eu tô lá, acho que você tem que trocar de microfone. Alô? Porque a mecânica da coisa, Grego, para você conseguir trabalhar com a temporalidade e com a não espacialidade, ou sim, vamos a chamar espacialidade, assim, né? Vamos criar um neologismo. Aquilo que a gente tem conversado muito aqui, que é quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim. Então, se eu olho para o futuro, se eu olho para você, quer dizer, se eu lembro de alguma coisa que você disse, de alguma coisa que você falou, e de alguma coisa que eu disse para você, ou de alguma coisa que a gente vivenciou junto, de uma discussão, de qualquer coisa do dia a dia, independente de onde eu esteja... É o próprio pensamento, né? Não, está acima do pensamento. Acima, né? Porque o pensamento é mente concreta, o pensamento é alma, né? Perfeito. O pensamento, ele tem uma densidade, né? 4 de 7 na escala da manifestação. Então, quando acontece isso, eu estou no lugar em que aquilo ocorreu, né? Da mesma forma que você está no lugar, e aquele lugar é o próprio em si. Então, assim, eu estou no Tibete, você está aqui, e eu me lembro assim, o que será que o Grego está fazendo? Eu me lembro assim, aquele dia eu conversei aquilo com o Grego. Nesse instante, já houve a conexão nesse instante você está recebendo tudo o que está acontecendo comigo no Tibete e vice-versa. E isso acontece, essa mecânica, né, da ligação do invisível, ela é igual entre pessoas, entre sentimentos, né, entre emoções, entre conhecimento, né, e entre o invisível. Então, quando você olha para um conceito não visível, você olha assim, estou olhando para o conceito de felicidade permanente, né? Felicidade, fraternidade universal, ou qualquer coisa que a gente queira, que é uma coisa que é muito falada nessa época de Natal, das festas, né? Que é o amor para todo mundo, festa, felicidade, aquela coisa e tal. Quando eu olho para um sentimento desse, para uma palavra dessa, para um ser desse, esse ser vai me olhar de volta, independente de onde ele esteja. Como vai olhar de volta, estabelece um caminho meu com o lugar onde está isso. Que lugar é onde está isso? Na não espacialidade. Naquele momento, então, eu sou transportado para a não espacialidade e recebo aquele influxo de consciência, né? E a contrapartida para aquele lugar que é não espacial, que não existe enquanto local, né? Ele tem experiência minha, porque eu estou vivendo no espaço tridimensional. Aí é um sistema de trocas. Isso é que faz assim, o entrelaçamento, né? O tecer, o criar uma teia entre o visível e o invisível, é isso. Né? É exatamente fazer, ou você lembrar, ou pensar, ou falar, ou você querer alguma coisa. E como você disse no começo do programa, já respondendo isso aí, pelo que eu já senti, requer uns 2 programas inteiros para a gente discutir essa questão, né? Porque isso é uma mecânica fantástica, porque você consegue... E ela tem se feito muito presente, isso que é importante. Sim, e ela hoje, assim, o que antes era só teoria, o que antes era impraticável, porque havia uma dissociação entre humano e divino, entre visível e invisível, hoje já não existe mais. Então, hoje você consegue transformar o universo, transformar qualquer ponto não visível no universo, transformar uma verdade, transformar um sentimento que não está manifestado, ou você consegue projetar um resultado de um sentimento para uma humanidade inteira que ainda não aconteceu, só criando mentalmente. E o nome dessa criação mental, que antes era dada só à Suprema Divindade, que criava seres dessa maneira, né, chama Kriya Shakti.
Kriya Shakti. Que é a criação. Mais um termo novo aqui mental, no Vida Inteligente. É um processo que é a criação mental consciente e que só era dado à divindade ou às altíssimas hierarquias que criavam seres para trabalhar em função da lei. Hoje é dado ao ser humano fazer isso. Nós vamos voltar ao tema oportunamente. E hoje nós vamos dar sequência ou finalizar um assunto fabuloso. Alimentação e os 4 temperamentos. E também vamos falar hoje sobre os humores, né? Humores. Por onde nós começamos, então? Bom, eu queria antes daí dar um abraço a todos, um fraterno abraço. Um abraço daquele bem forte, cheio de tudo quanto é coisa de futuro, porque a gente vai ficar agora alguns dias sem se ver até, não sei quando, até janeiro, não é? Isso, dia 14 de janeiro nós estamos de volta. Então, sintam-se abraçados. Né? O que eu tenho eu reparto com vocês e nesse repartir eu pego o que vocês têm também. E que abraço. Isso, exatamente, é um amplexo, né? Um grande amplexo. E eu queria dar um abraço especial, hoje eu estava andando ali na Rio Branco e daí eu conversei com a dona Madalena, uma senhora que eu não a conhecia, dela disse assim, você não é aquele rapaz, vou chamar de rapaz, já é uma coisa muito agradável, que daí vai lá na TV, daí disse assim, sou, né, no programa do Grego, assim, aí eu gosto muito de ver, porque quando você fala, ela falou assim, por isso que eu estou citando a senhora Dona Madalena, assim, quando vocês falam lá de futuro, de presente, de passado, assim, eu gosto muito, mas ela fez assim, eu gosto muito, um gesto assim com a mão, que se ela tivesse, Dona Madalena, se a senhora visse o que a senhora fez de estrago na Avenida Rio Branco, quando a senhora fez aquele... Imagina. Porque a senhora daí trouxe tudo aquilo que a senhora vê, que a senhora plasma nesse momento que a gente está conversando aqui, e que é todo um universo daí vinculado à sua existência, né? E que com todos os direitos e deveres que a senhora tem, naquele gesto que a senhora fez, assim, mas aquilo assim, uma coisa assim, muito assim, né? A senhora não precisa nem descrever o que era. Daí quando a senhora fez aquilo, a senhora ancorou tudo que de bom a senhora já fez em todas as suas vidas e seus antepassados e a sua existência no Brasil, né? A senhora ancorou naquele lugar lá naquela rua, então aquele lugar jamais vai ser o mesmo. Então, muito obrigado. Exatamente. Em nome daquele povo que não sabe o que a senhora fez, eu lhe agradeço. Muito obrigado. Então, eu queria lhe dar um especial abraço. Era esse especial abraço de hoje, muito especial. Perfeito, olha, põe especial nisso. Então vamos lá, onde nós paramos. Sim. Na última, nós não havíamos nem falado sobre os temperamentos em si, demos uma introdução, né? Sim. Que às vezes nós levamos 2 programas para fazer uma introdução. Isso aí, né? Que falando de futuro, para conseguir ancorar o futuro. Não tenha nem dúvida. E aqui a gente se segura, porque senão não dá. Muito bem, então. Nós conversamos da outra vez a questão da diferenciação de o temperamento e de humores, né? A gente falou o que era temperamento e que o temperamento ele é inerente e ele é inato à própria formação do indivíduo. O temperamento ele é assim, ele é um processo que aglutina todas as tendências positivas e negativas e mais o karma individual, de família, de nação, de raça humana, tudo que tenha, né, para você vir resolver uma existência que você dá o nome de vida, isso se aglutina e vem e molda o teu temperamento. Então, quando a pessoa diz assim, não, mas ele tem um temperamento que, olha, não é simples. Geralmente está falando dos humores daquela pessoa e não do temperamento. E a mistura entre humor e dia a dia, e os 2 tipos de alimentos que se tem, aí então ele dispara os processos envolvidos no temperamento. Que temperamento é assim, o temperamento ele é um conglomerado de seres que vão moldar aquilo que eu sou. Esse conglomerado de seres, ele molda inclusive o meu corpo físico, ele vai dar a tônica do meu corpo físico. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho coisas potenciais para acontecer, coisas potenciais a favor da lei e coisas potenciais contrárias à lei, as quais eu tenho que sublimar e a própria razão da minha existência. De acordo com o que eu faço, com o que eu evoluo, com o que eu aprendo, né, ou como eu trato os meus humores no dia a dia, aquela tônica do meu temperamento se manifesta como positiva ou como negativa. Só que as duas existem em cada um de nós, porque a gente vem para trabalhar em função da lei e também para ajudar a modelar o entorno, né, o que nos cerca do ponto de vista invisível, do plano astral, do plano de mente concreto. Então, isso é o temperamento. E o temperamento, ele é inato e ele, inclusive, ajuda a moldar, né, o corpo físico de cada um de nós. Esse é o temperamento. Tá certo? Então, quando você diz assim, não, tem um temperamento muito explosivo. Não, não é o temperamento.
O conjunto de temperamento, mais a ação dos humores, mais o dia a dia, é que faz aquela criatura ter mais controle ou menos controle. E não é ele que é explosivo, é o que nele existe, que é alimentado e se manifesta e é interpretado como explosivo. Né? Aí ou como bom, ou como ruim, ou como mal, ou como bem, como belo, aí tanto faz, aí varia aí o gosto de cada criatura. E é isso que nós vamos falar hoje, né? Como é que se faz essa... Sim, então o temperamento ele é inato. Já os humores, o humor também assim, como é que você está hoje? Se hoje eu estou num mau humor, né? Não existe mau humor, assim como não existe bom humor, né? Assim como a gente conversou outro dia sobre a questão da felicidade e da alegria e da bem-aventurança, né? Que a felicidade é aquilo assim. Então eu estou agora na época de Natal. Então a gente anda, e é uma coisa assim muito interessante, né? Estava andando hoje ali na Avenida Rio Branco, fui até lá no centro para tomar um suco. E aí olhando as pessoas na ânsia de satisfazer as suas felicidades. E a felicidade nesse momento atual, ela é satisfeita ou ela é alimentada pelo ato da compra. Então É verdade. as pessoas andam assim angustiadas, apressadas, com o senho franzido, sabe assim, como aquele cometa que veio de lugar nenhum e vai para outro lugar também que não sabe qual que é, né? E aí quero satisfazer uma felicidade, a felicidade que eu estou comprando e é efêmera. E aí essa felicidade ela fica guardada, quando eu vou dar para alguém, a pessoa recebe e fica feliz, e é completamente efêmero. Então a felicidade ela é como uma angulação de um eletrocardiograma, então ela é assim, ó. Não existe felicidade a vida inteira, ela é todos os dias. Já a alegria, ela está acima da felicidade, né? E ela existe você estando feliz ou não estando feliz, porque o alegre é um estado de ser, né, mas inerente à alma da criatura. Mas então a pessoa alegre, ela consegue controlar o quanto e como, né, ela alimenta e com qual intensidade aquilo que a faz feliz ou não, que são os desejos, que são os elementais, as coisas que cada um de nós cria e que dá tônica do nosso dia a dia. Já aquele conceito que a gente falou outra vez de bem-aventurança, ele está acima da alegria. É aquele assim, independente se tem sol ou chuva, se está certo ou errado, alegre ou triste, feliz ou infeliz, eu estou bem. É o espírito, é a alma e é o corpo. É essa que é a diferença. Então, quando fala assim, não, eu estou de mau humor, daí não existe assim o como eu estou de mau humor, ou o que é eu estar de mau humor, né? O humor, ele não é uma coisa física no organismo, não é uma vitamina, não é uma molécula, não é uma energia que eu tenho, não. O humor é um conjunto de inteligências, de fluidos que são espargidos no organismo e que podem ser mal ou bem utilizados, podem ser usados em equilíbrio ou em desequilíbrio. A alimentação influencia no humor ou não? A alimentação, sim, são dois tipos de alimentação, né? A psíquica? Sim, que é o que você pensa, que é a principal alimentação, né? E a alimentação que você vai ingerir mesmo. E a alimentação Sim. que você vai ingerir é o alimento físico em si, né? E o que você vai receber daí através do ar, que você vai receber vayu, que é o prana, né? E o próprio prana também, que vem via energia luminífera que emana do sol oculto, que daí ele perpassa, ele transpassa você, ele te alimenta e passa por você. Né? Então, é um pulso que sai do sol oculto, né? E depois se manifesta através do sol físico, que a gente vê, transpassa todo o universo, tira as impurezas do universo e volta. Né? É por isso que daí a gente vê que as manchas solares, né, é o resíduo, né, da vida que foi tirado no pulso do Sol, né, e leva de volta e para no Sol físico, que é um conglomerado eletromagnético frio. Sim, frio, exatamente. Frio, E aí o pulso volta para o Sol oculto e a cada 11 anos, então, isso alimenta, isso dá vida. E isso quando vem, então, se separa de uma maneira que a gente já vai conversar. Então, esse conjunto de vitalidades, esse conjunto de energias sutis que tem no nosso organismo, é que daí então vai dar a tônica do organismo naquele dia. E essa tônica que eu crio, né, é que ela vai alimentar, daí a questão do temperamento, ela vai alimentar ou esse elemental, ou aquele elemental, ou aquele desejo, ou aquele desejo, ou aquele medo, ou aquele amor, ou aquele ódio, ou aquela rotina. Esse o quem eu alimento, né, que se manifesta no meu temperamento, em conjunto com o humor que eu crio, né, que daí é uma energia sutil do organismo, é que é exteriorizado, né, e a pessoa vai dizer assim,
putz, mas esse aí tem um temperamento que é uma coisa e hoje, para piorar, ainda está de mau humor. E não é nada disso, Não, né? não é nada disso. Aquela pessoa que daí tem um temperamento complicado, né, e que está de mau humor, ela está em função de lei. Que função de lei? Ela está exteriorizando, né, aqueles seres os quais ela trouxe para sublimar. Então, teu temperamento é complicado, ótimo. Está de mau humor, ótimo. Agora, entenda o porquê você está de mau humor, o que, que acontece no processo, entenda o que, que é o teu temperamento, porque quando você faz isso, você vai expor, através dos humores, aquelas nuances de temperamento que você trouxe para resolver em vida, que são as tendências negativas. E a oportunidade de você Lógico, resolvê-las, porque né? você faz com que aquele erro ele se apresente perante a você, você Isso. consciência, e diz assim, não, tá bom, fiz errado hoje, acordei de mau humor, com meu temperamento explosivo, estava azedo pra caramba, chutei o gato, não sei o que e tal, briguei no trânsito, fiz um enxoval completo o dia inteiro. Tudo bem, só que é o seguinte, amanhã não acontece mais. Eu já dei um monte de exemplo aqui, né? Lógico, isso é o perfeito exemplo, né, daí da ação dos humores, né, no organismo, despertando aqueles seres que estão no temperamento, que está na alma, que são inatos, as tendências, né, e que tem que ser resolvido. O errar, ele é de lei, porque quando eu erro, eu vou resolver alguma coisa que tem que ser resolvida e que a própria coisa cósmica em si depende que se manifeste em mim, porque só se manifesta usando a vida das pessoas. Isso é de lei. O que é contra a lei é eu errar todos os dias e não perceber. Ah, com certeza. Aí sim. Isso é contra a lei. Ou então, quando eu erro conscientemente, né, eu sei que eu estou fazendo errado, né, e aí não tem nada a ver com o conceito religioso de certo e errado, é o conceito cósmico de certo e errado. Eu estou fazendo alguma coisa que é errada, quer dizer, contra a lei, né, aí vem lesa evolução, lesa divindade, lesa humanidade, própria evolução, própria divindade, né, e eu sei que estou fazendo e continuo fazendo, e continuo criando formas de pensamento, continuo criando elementais, continuo criando dores, amores, horrores, e não vou conseguir resolver todos nessa existência e vou passar para a minha descendência. E isso é contra a lei. Considerando isso que você falou, existe uma harmonia cósmica, vamos chamar assim, da nossa humanidade aqui na questão do temperamento? Os temperamentos, eles dependem de uma série de coisas ou eles vêm, os seres que vêm aqui, já que eles estão resgatando uma humanidade? Olha as perguntas que eu te arrumo. Não, mas é bom porque isso se é você está homogêneo ou perguntando não? é porque existe resposta, né? Isso é homogêneo? Não, Não é? não, Existem temperamentos mais acentuados que outros? sem dúvida, até porque não existe, então se diz que a partir do afundamento do evento da Atlântida, vamos falar, a gente não usa o termo catástrofe porque isso já não existe mais, porque já foi resolvido, né? Então, a partir dos eventos atlânticos, então, a Terra se desviou em 23,5 graus, né? E aí, então, se diz que a partir disso foi criado os quatro temperamentos. As estações também, né? As estações, sim, mas os quatro temperamentos não, né? Porque já existia, só que o que existia antes eram temperamentos em equilíbrios e bem definidos. A pessoa era de uma forma, né? E, na verdade, não seriam 4, seriam 7, só por causa das 7 tônicas da lei, as 7 linhas do Pramanta, cada linha do Pramanta com uma atividade, né? E então, seria um sistema de castas, né? Só que um sistema de castas cósmicos, né? Cósmico, onde não tem distinção nenhuma e onde cada um tem noção completa da sua função. Então, cada temperamento dava a tônica de cada criatura e ela sabia exatamente o que tinha que fazer e era uma coisa em equilíbrio e harmonia. Por quê? Porque o humano e o divino coexistiam, era Satya Yuga, a idade do ouro. Com, então, o evento que aconteceu na Atlântida, com esse desvio, se cria as estações, tem um êxodo humano, começa a ter uma mistura e os temperamentos se misturam. Por que os temperamentos se misturaram? Para fazer um atalho na resolução do que foi criado com a Atlântida e que já vinha alguns resíduos já da Lemúria. Da mesma forma que esse atalho foi o atalho cósmico, que foi o não, onde se criou o conceito de bem e mal. Sim. E tem um outro atalho muito interessante que daí cabe a gente falar agora aqui, que foi a questão da criação do sexo masculino e feminino. Porque antes o ser humano, ele existia por si. Então o ser humano... mas isso é lá atrás, isso é pré-lemuriano, não é? É meados da raça lemuriana. Só que ela acontece em você em 3 e 7 meses, acontece em você a cada 3 ciclos de 7 anos, acontece em quem está sendo gerado no terceiro mês. Acontece o quê? O mesmo processo que aconteceu na Lemúria, do choque entre o masculino e o feminino em cada um de nós.
Porque o nosso cérebro ele tem duas, isso daí é uma outra conversa. Nosso cérebro ele tem duas áreas, né? E você cria, tanto o homem quanto a mulher, ele cria como masculino e cria como feminino. Sim. Né? Isso se exterioriza daí da forma como tem que ser. Que não é Então pode gerar, isso aí é importante, hein? Já não, está e olha só, gerando. então, só voltando aqui, então, quando foi criada essa questão da separação dos sexos, em meados da raça lemuriana, é porque é o seguinte, antes o ser humano ele era um autogerado. Sim. Né? Ele saía de si mesmo, né? E criava um igual, né? E não era nem o colocar ovo, não era nem parir um igual, né? Ele ainda não tinha uma forma considerada como humano, só que daí a evolução ele era muito lenta, porque daí eu vinha de mim mesmo. Então a evolução ela demorava milhares, milhões de anos para que daí então eu conseguisse dar um passo evolucional em termos de aquisição de consciência. Daí, né, o planetário, né, e isso tem a ver com os temperamentos e com os humores. Né? Aí então, quando faz a opção de separar duas hierarquias em corpos diferentes, né, e misturar, quando um homem se encontra com uma mulher e eles geram um ser, né, é como se fossem dois universos distintos gerando um novo. Sim. E esse novo daí, ele tem tudo que de bom, né, e de ruim de um, tudo que de bom e de ruim de outro, se mistura, né, naquele laboratório humano, ali a coisa pega fogo, é a Agni agindo, né, é o atrito agindo, não é? E ali se resolve duas evoluções em uma só. E tem chance de resgatar, como você já disse aqui diversas vezes, resgatar tudo. Chance não, obrigação. Obrigação, exata, Porque oportunidade. sempre a ponta da pirâmide, né, ou, assim, sempre aquele que está existindo agora, ele é a expectativa, ele é a esperança de um bom resultado de todos que o antecederam. Exato. Visíveis e invisíveis. Então não é só pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe até o primeiro ser humano. Não, é tudo que foi gerado em termos de mente, em termos de vitalidade, né, em termos de emoção por esses seres, até agora. É como se cada um de nós, assim, vamos pegar assim, todo o universo, né, vamos fazer de conta que é um bolo de aniversário. Aí corta uma fatia. Nós somos aquela parte da fatia que encosta no miolo. Sim. Né? E atrás de nós está toda uma fatia do universo e com uma característica muito interessante. É a única parte, né, que daí toca na multiplicidade, porque se você pegar uma fatia de um bolo, cada fatia toca só em uma fatia do lado. Isso. A ponta da fatia do bolo toca em todo o bolo. É isso que está acontecendo aqui agora. Olha só. Exatamente. Muito bem explicado, Cris. Eu vi um bolo interessante agora. Eu também estava vendo o bolo aqui. Então, aí esse tocar, que assim, o tocar, né, esse conglomerado de seres que nós somos, só pôde existir agora. Né? E toda a humanidade trabalhou para isso, e todos os seres visíveis e invisíveis trabalharam para isso. E já que o visível está se realizando, já que a coisa toda está completa, pronta e acabada, só precisando tornar perceptível por todos, obviamente nós temos que resolver o invisível. E o que é resolver o invisível? É resolver os temperamentos e os humores de cada um. Vamos falar, podemos fazer um resumo do que são os temperamentos? Sim. Então, tem os vários tipos, né? Os temperamentos. Então, tem vários tipos de temperamento, mas dá para a gente dividir, aglutinar em 4, né? Que é o linfático, né? Linfático, ele é ligado à água, e o linfático é aquele cara calmo. Não é o lento, mas é o devagar. Aquele cara que está andando assim naquele ritmo, sabe? É se movendo na água. Né? Esse é um tipo. Depois você vai ler algumas características, né? Depois a gente tem um outro tipo de temperamento, que daí é o chamado temperamento sanguíneo. Ele é ligado ao ar. É aquele tipo... Explosivo? Explosivo. Pavio curto? Não o pavio curto, mas é aquele cara que assim, é ligado à atividade. Sei. Porque o pavio Pode curto ficar parado, O pavio curto já mistura já do humor com o temperamento. Ah, perfeito. Tá. Né? Não existe temperamento pavio curto. Então, o sanguíneo é aquela pessoa que assim, é da atividade, tem aquela tônica que vai fazer uma porção de coisa. Depois, então, nós temos o temperamento nervoso. O nervoso é aquele que é ligado assim, à questão do conhecimento, do pensar, né? E ele é o inerente, assim, disperso em todos os seres humanos têm uma parte desse temperamento. E tem, por fim, o temperamento bilioso. Bom, o temperamento nervoso está ligado à terra. Sim. E o temperamento bilioso, que é o quarto, ele está ligado ao fogo e é o passional. Né? Movido a emoções? É movido a emoções por excelência.
É o que ama mais, é o que odeia mais, é o que chora mais, é o que se arrepende mais, que se entristece, se alegra. Então, essa mistura de seres invisíveis, né? Isso eles se assentam no bilioso. Uma pessoa nasce com temperamento, até o fim da vida ele vai ter esse temperamento? Não, não. Opa! Cada um de nós não nasce com um temperamento, nós somos uma mescla de temperamentos. Não existe um ser com Eu posso ter os 4 do decorrer da minha vida. Geralmente você tem 1 e 2 como tônicas, né? E os outros 2 como latência. Sim. Né? E você não vai terminar a tua existência, supondo que um dia você vai passar pelo processo que a gente chama de morte. Que eu espero que jamais passe, porque não precisa. Né? Só se a gente não fizer nosso dever de casa. Mas aí, então, você nasce com um temperamento a ser sublimado. Ele é um carvão que tem que ser transformado em um diamante. E se transforma de que jeito? Carvão e diamante? Pressão e fogo. Atrito. Né? E isso dá polimento. O temperamento é esse. Então, através da ação dos humores, aquelas criaturas que a gente trouxe de berço, elas vão se exteriorizar. Né, que são as tendências positivas e negativas, e a questão de bom karma ou mau karma se exterioriza, e aí você sublima, controla, domina, né, e transforma. Né? Aí então você vem de um misto de 4 temperamentos, né, e você chega num final de existência, ou em determinados pontos da tua existência, já completamente sublimado, aí já com uma tônica de temperamento, né, ou com temperamento sublimado. E, por exemplo, assim, você pega um temperamento que tem uma tônica assim, se tem qualidades superiores, ele é amigo, companheiro, tal. E se tem qualidades inferiores, então ele é traiçoeiro, não sei o que, comilão, preguiçoso. O amigo, né, e o inimigo, né, o regrado e o comilão, os dois habitam em você. Primeiro vai se manifestar o comilão, aí você sublima, aí você se transforma no equilibrado. Aí, lógico, aí voltando àquilo que a gente conversou antes, a ação, o que dispara esses processos no dia a dia, o que faz com que a parte mais densa do meu temperamento se manifeste hoje, todos os dias, né, a minha vida inteira, e transforme minha vida num inferno que não existe, né? Que inferno vem de esferno, inferno são lugares internos, né? E na verdade o inferno é que habita a divindade, que é Shambhala, não tem nada a ver com isso, que foi inventado pela igreja com a relação que daí o inferno, o diabo tal, estão que é embaixo, e embaixo tem seus mundos internos, não tem nada a ver. Mas então o que transforma a vida da pessoa, né, no inferno é o seguinte, a manifestação descontrolada das tendências negativas que acompanham o seu temperamento. Por quê? Porque está com variação de humor. E a variação do humor não é estar com bom ou mau humor, são as inteligências do seu organismo que exteriorizam aquilo que você não quer. E quando você não sabe controlar, aquilo gera um ciclo e você fica insuportável, principalmente para você mesmo. Porque todos nós temos um algoz primais, né, que somos nós mesmos. Pode ter certeza. E esse é o pior que tem. Não é o pior, é o nosso melhor amigo, porque ele que reclama quando a coisa não está boa. Não, mas eu digo pior porque eu já falei isso aqui. Ele, né? Ele cobra muito. Ele é mais severo, mas não é o pior. Exatamente. O pior algoz, o teu pior Podemos amigo... chamar isso de consciência ou não? Não, porque assim, a consciência ela está acima disso. Só se chamar de consciência instintiva. Instintiva. Aí sim. Aí sim. Agora, a consciência enquanto divina, ela olha aquela não, farra divina, infernal. Não, claro. Não, então não. Então, o teu pior amigo é aquele que não aponta os teus erros. Assim, o teu pior algoz é aquele que não é severo com você. Por quê? Porque quando aponta o teu erro, assim, ó, não está certo. Né? Aí te dá a chance de analisar o que está acontecendo, ver uma nuance do teu temperamento se manifestando, resolver para quê? Não para que você seja uma pessoa melhor, não para isso, mas para que você resolva alguém que ancestralmente veio em você e que precisava ser resolvido. Quando a raiva vai se manifestar em você, a raiva ou a ira ou o ódio, ou que nome se queira dar, é um ser que existe desde quando houve a primeira interpretação humana do que seria o não cósmico. Coloque aí algumas centenas de milhões de anos. E esse ser vem e se manifesta em mim. Aí eu disse, eu vou me arrepender. Poxa, eu me arrependi porque eu fiquei com raiva. Não, bem-vinda a raiva. Bem-vinda porque é o seguinte, eu vou ver por que você se manifestou. E é o seguinte, a partir de agora, na minha existência, sobre você mando eu. Eu posso ter raiva agora quando eu quiser, para ativar o instinto, para sobreviver numa situação que você é necessária. Agora, você não manda em mim.
Porque mesmo se aceitar que você existe, você é a minha raiva. Não é você raiva que tem um Jorge, é eu, um Jorge, tenho uma raiva. E você se manifesta quando eu diferente. quiser. E essas coisas todas acompanham o temperamento. E isso é que tem que ser sublimado. E aí o humor, ele é como se fosse um gatilho. Ele é um disparador, né, dessas forças que existem, essas tendências que existem e que daí aglutinam o astral e se manifestam para se alimentar. É o que a gente está falando agora, a questão da felicidade de comprar as coisas, né? Que é uma coisa assim, completamente efêmera, assim, é uma coisa complicada de administrar. É uma tendência negativa, né? Então você só sente felicidade quando você está realizando aquilo. Na verdade, é assim. Quando você, não, eu quero isso. Então, assim, quem quer isso? Eu quero, não. É o meu desejo de querer aquilo que vai ser satisfeito na hora que eu compro aquilo. Comprei, meu desejo está de barriga cheia, né? E vai ficar deglutindo, né, aquela energia que eu dei, até quando daqui a pouquinho eu alimentei todos os outros desejos que eu tinha, e eu volto, não, agora eu preciso comprar um novo, porque o que eu comprei agora já não é o modelo do ano. É bem assim. Então eu fico alimentando esses desejos, esses seres que eu trago de berço, e que deviam ser sublimados, num claro processo de lesa evolução e de lesa humanidade e de lesa divindade. Por quê? Porque eu estou gastando a minha vida para alimentar as nuances do meu temperamento que eu devia sublimar. Isso é lesa evolução. Qual evolução? A minha. Nós falamos muito sobre esse tipo de alimentação, alimentação psíquica, alimentação dos elementais e tudo. E na alimentação física de verdade, qual seria sim, a gente pode dividir a alimentação física. Existem muitos tabus também nisso, né? Que sim. nos impõem regras que não mas são a gente verdadeiras. pode dividir aí em 3 grupos, né? E que daí você pode ministrar dependendo do temperamento. Depois você vai ter alguma coisa para ler sobre temperamento, né? Então tem um grupo de alimentos que são alimentos que têm a tônica do sódio, que são os que são mais difíceis de digerir e são mais tóxicos. Aí nesse grupo então você tem carnes, ovos, peixes, né? Carne, peixe, aves e ovos. Então são alimentos ligados a sódio. Quando esse alimento ele entra no organismo, então ele tende a demandar um maior processo para que você consiga digeri-los, né? E aí tem como resultado toxinas e esse tipo de processo no organismo, ele desencadeia uma tendência ao ativismo, né? Assim, a pessoa fica mais, assim, quem come muita carne, ele é muito mais ativo do que quem não come, né? Ele é muito mais sanguíneo do que quem não come. Então, tem um grupo de alimentos que é ligado ao sódio. Tem um outro grupo de alimentos que tem a tônica que a gente chama de potássio. Então, são saladas, derivados de leite, frutas e doces de maneira geral. Então, quando eles entram no organismo, eles tendem a causar um relaxamento do organismo, a desacelerar o organismo. Então, só nesse conjunto sódio e potássio, você já conseguiria equilibrar algumas tônicas do teu temperamento. Se você é temperamento sanguíneo, aquela atividade, não sei o que, vai comer carne o dia inteiro, todos os dias? Não. E aí o que competiria a mãe ou o pai, a quem educa, fazer? Ver que a criança tem essa tônica, já regula a alimentação para criar uma ambiência. Um equilíbrio. Criar um equilíbrio. Tem um conjunto de alimentos que teria em equilíbrio sódio e potássio, que aí é o arroz, a aveia, o milho, o trigo e a cevada. Puxa. Então, se você comer esses alimentos com frequência, vamos anotando aí. Além de ter essa questão do equilibrar aquilo que a academia adora falar, que é o pH, não sei o que, do fator, né? E daí o colesterol, além de favorecer isso, né, você equilibra as inteligências dos humores. Quando você está com o teu humor equilibrado, está alimentado com equilíbrio sódio e potássio, então não tem como a ira se manifestar, porque você não tem vibração, a tua pilha, você não está gerando energia suficiente ou do tipo que alimenta a ira, entende? Não tem como ela se manifestar, por quê? Porque ela não tem vitalidade para se exteriorizar, ou então ela se exterioriza, mas completamente controlável. Então, só esse equilíbrio, você identificar o tipo de temperamento, saber o tipo de alimento e fazer esse equilíbrio, tranquilo. Outra coisa assim,
Outro grupo de alimentos? Não, não, Não? não. O grupo de alimento físico a gente considera Esses só dois? nesse, Só de potássio? É porque Olha. esses dois são a base, né, de toda a alimentação do sistema de humores, né, que vai atacar direto, e aí atacar é o termo certo, né? Pâncreas, né, o fígado e o baço. E aí nós estamos falando em glândulas, né? Que já falamos aqui, né? Não, e veja que é muito interessante, porque quando eu falo em pâncreas, fígado e baço, eu estou falando em vayu, bílis e fleuma, que são os 3 humores. A inteligência da distribuição de todo esse processo alquímico oculto no organismo, ela passa por vayu, bílis e fleuma, pâncreas, fígado e baço, né? Aí então isso se distribui. Se isso está desequilibrado, a energia ela chega descompensada, né? E aí ativa no teu corpo vital, aí isso sobrecarrega determinadas partes do astral, aí então o vayu esquenta determinadas áreas do astral e quem está escondido vem à tona. Se manifesta. Vem à tona, aí um Deus nos acuda. Aí está, mas naquele momento eu fiquei louco, eu perdi a razão. E perdeu mesmo. Porque a razão, ela pressupõe um equilíbrio dos humores, vayu, bílis e fleuma. Puxa vida, hein? Tudo é... Sim, e você veja uma coisa muito interessante, no baço, que é onde vem um dos humores, que é o fleuma, né? O baço simplesmente é onde está ancorado toda a rede vital, todo o corpo vital do indivíduo, todos os seres invisíveis que se alimentam de cada indivíduo, as dores, os horrores, os amores, as ansiedades, todos se alimentam do baço. Quanto mais convulsionado é o astral da criatura, mais impacto tem no baço, desequilibra a formação de fleuma, que é um dos humores, desequilibra o teu organismo como um todo e ativa aqueles outros seres do astral que você não desejaria. Por quê? Porque são teus senhores. E aí gera um processo de convulsão e o resultado o que é? A falta de saúde. Seria uma... Você não gosta de usar o termo, né? Uma vampirização, podemos dizer assim. É perda de energia. Porque o vampiro ele existe, né? Mas ele, aquilo que a gente falou, ele não se alimenta do sangue, ele se alimenta do baço do indivíduo, né? E aí o que esse vampiro faz? Ele faz com que você tenha vontade de fazer aquilo, com que você tenha medo daquilo, com que você tenha desejo daquilo. Por quê? Porque o vampiro é o desejo. Sim. O vampiro é o medo. O vampiro é a paixão. O vampiro é a ira. Por quê? É aquele elemental, né, que vem e se alimenta quando você deixa ele se exteriorizar, quando você sente. O nosso querido amigo e irmão Vidão, que não pôde estar aqui Ô, hoje. Vidão, grande abraço. Ele pergunta, qual a interferência do emocional no colesterol? O Vidão é do time do grego, eles fazem umas perguntas que é 3, 4 horas para a gente responder. Mas é muito simples, Vidão. O emocional, na verdade, que a gente chama, seria o conjunto de alma, de mente e emoção, que é a alma humana. Quanto mais convulsionado o astral, quer dizer, quando menos você controla as tuas emoções, mais impacto você tem na formação dos humores, esses que eu citei agora, vayu, bílis e fleuma. Aí você vai atacar pâncreas, baço, fígado. Isso gera um conjunto de energias, de inteligências que desestrutura o teu organismo e aí acorda aquelas partes do plano astral, do teu astral, do nosso e qualquer um, que até então estavam adormecidas e que daí se manifestam de uma maneira que você não quer. Quando isso acontece, todo o organismo fica comprometido. Aí a gente falou agora o sistema glandular. Isso. Aí então, a pituitária, a pineal, a renal, a suprarrenal, a tireoide, a paratireoide, quer dizer, toda a produção daqueles hormônios, toda a produção daquelas substâncias que regulam a vida, que dão consciência à vida, elas ficam prejudicadas por quê? Porque elas não estão tendo alimentação básica para ser processadas. Que alimentação básica? Equilíbrio. Entende? O teu organismo processa aquilo que você dá para ele processar. A saída do visível para o invisível se dá através do sistema glandular. O sistema glandular está ancorado nos chakras. Os chakras têm contato com o plano vital. Quando isso está congestionado, né, desequilibra os 3 humores básicos, desequilibra todo o sistema glandular, daí dali para frente é onde Deus nos acuda. Aí o corpo físico de cada um de nós, a alma de cada um de nós, o corpo astral de cada um de nós, passa a ser terra de ninguém. Só que quais ninguéms?
aqueles ninguéms que nós mesmos criamos. As dores, os amores, os ódios, os medos, os anseios, e vem e cada um se alimenta, aí vira uma confusão e chega um ponto tal que daí a parte mais densa do astral começa a se entrelaçar e ela começa a criar um desejo ou atiçar um desejo que na verdade é o maior medo do ser humano, que é a morte. Ah, sim. Claro, aí inconscientemente o astral convulsionado começa a criar condições para que a doença se manifeste, e aí a gente já falou algumas vezes aqui, aí a morte ela vem como um prêmio desejado para uma vida completamente sem sentido, né? Só que daí, nesse ponto da evolução que nós estamos, o agir dessa maneira é crime de lesa evolução, a tua própria evolução, lesa a humanidade, você enquanto humanidade, e lesa a divindade que está em você e que é você. Isso que acontece. Não é simples? Não é simples, mas é simples ao mesmo tempo. Não, mas não é simples. Pelo menos o caminho você está mostrando aqui. Não é simples pelo seguinte... Não, aquilo que a gente mais faz e mostrar o caminho. Mostrar o caminho é uma coisa muito interessante, né? Que fala assim, pô, ilumina o meu caminho. Tudo tem solução. E quando você vai iluminar o caminho de alguém, você não pode colocar uma luz muito forte e também não pode mirar a luz para o olho da pessoa, porque senão não enxerga nada e cai. Exato. Então você tem que mirar, e é uma coisa muito interessante assim, quando você vai iluminar o caminho para alguém, está iluminando o teu também. Ah, com certeza. Ninguém manda ninguém na frente sozinho, ninguém vai sozinho, é todo mundo junto. E aí, assim, esse complexo de fatores, né, de evolução e de bem-estar, ele nos entrelaça de tal maneira, aquela questão da analogia do bolo, né, onde se tocam todos os seres, que daí, para que o Vidão resolva, né, o problema de colesterol que ele não tem, mas foi a razão da pergunta dele, né, ele está de tal forma harmônico que aquele elemental que se alimenta de determinada pessoa para fazer com que haja de equilíbrio, não produza o humor adequado e que gere a falta de substância que vai gerar um colesterol ruim muito alto, não exista nenhum nem outro, porque enquanto existir um ser humano doente na Terra, não vai existir nenhum ser humano completamente são na Terra. Perfeito. Enquanto existir um ser humano infeliz na Terra, não vai existir nenhum ser humano completamente feliz, até porque o feliz e o infeliz, a gente conversou, são pontas de um mesmo degrau, né, de uma mesma vara, onde só muda é a graduação do calor que você injeta ali. Que calor que você injeta ali? Vaiu, movimentar o astral, mais nada. Então, só no fim do processo, que se podemos chamar assim, que nós vamos ter verdadeiramente o Atniat Niatat, então. Mas só que o fim do processo é agora. Sim. Nós estamos no fim do processo. Né? O que a gente tem que fazer agora é tornar o Atniat Niatat, um no todo, todo no um, e compreender essas coisas, tornando-as visíveis para a humanidade como um todo, perceptíveis para a humanidade como um todo. Para que possam ser trabalhadas, transmutadas. Claro, porque o invisível está num ponto tal de consciência agora que ele quer ser visto. Ou quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim, que antes era de um polo da manifestação para o outro, que é do visível para o invisível, agora já tem um meio termo. Eu acho que nem sei se cabe aqui, mas já que veio na minha cabeça, você disse que aparece. Lógico. Nós estávamos conversando outro dia aqui, gente que está aqui presente hoje, aqui no nosso estúdio, estava presente. Você disse, e me chamou a atenção, você disse que os nossos olhos físicos não enxergam o invisível. Sem dúvida. Isso eu achei, como é que se diz? Eu achei relevante isso aqui. Mas é o que é. É o que é. É porque, assim, o que o olho físico ele enxerga é aquela porção densa de matéria, né, que está na questão da manifestação da matéria, né, na 7 na 7, para dar uma densidade de um átomo, e onde daí a luz reflete e o meu globo ocular vai traduzir. Quando eu olho alguma coisa, aí aquela imagem que eu estou vendo ali, a tua imagem refletida na luz, isso aí é moldado na minha matéria mental e no astral, não é? Usando Agni, que é o fogo. Aí, com esse tato, esse Agni tato, eu moldo a tua imagem e eu associo a todas as experiências que a gente teve aqui e que a gente tem no dia a dia. Isso é ver. Se não tiver a luz, se apagar a luz, eu vejo você? Não vejo. Você continua existindo? Claro. Claro. Então, a gente vê só aquilo que a luz que reflete a luz. Tudo o resto a gente não vê.
E o invisível a gente consegue ver, mas não com o olho físico. O olho físico não é preparado. Que eu queria, exatamente. Os olhos físicos não são preparados para ver o invisível, a não ser que o invisível fique tão denso que ele seja físico. Porque o olho físico que a gente tem, o globo ocular, ele é preparado para ver tridimensionalmente. Tá, mas quando você enxerga entre o invisível, como que você está enxergando o invisível? A gente pensa que está enxergando com o olho físico. Tinha que perguntar para quem enxerga o invisível, né? Como é que ele vê. Dizem que o invisível ele se apresenta a meia altura, né? E com formas que você pode ver com o olho aberto ou com o olho fechado e são iguais. Não, generalizando, não entrando profundamente, que tem muita gente que vê coisa que as outras pessoas não veem. Ou eu vi, como que você não viu? Aí ela está enxergando, acha que está enxergando com esse olho físico. Aí, Gregório, aí é diferente que assim, você vê assim, eu vejo assim, nuances do astral, assim, você pega um outro elemental brincalhão, mas aí você não está vendo aí a criatura que se deixou ver, é diferente. Ah, tá, e por isso que é importante esclarecer, exatamente, aí que eu queria. Ela se deixa ver, se você vê um elemental, um duende, gnomo, salamandra... Então ela se manifesta no plano físico. Ela toma densidade para que você veja. Toma densidade perfeita. E tanto é que quando você vai ver alguma coisa com o olho físico, né, com os olhos físicos, né, aí você está vendo aquilo que você quer ver. Não aquilo que é na realidade. E aquilo que a tua mente concreta conhece. Eu vou fazer uma viagem no astral, porque daí eu quero ir lá e quero ver o mestre, porque ele vai me dizer e tal. Aí, eu vou e faço uma viagem no plano astral e vejo lá o mestre. E o mestre fala para mim assim, volte lá e crie a religião das sandálias de uma única tira que tem o pé esquerdo quebrado. Né? Aí ele vai criar sandália de uma única tira que tem o pé esquerdo quebrado. Mas por que você está fazendo isso? Meu mestre me mandou. Qual mestre? Do astral. Só que o astral é plástico. Eu crio o astral. Né? E o astral, ele brinca. Se você chega lá para procurar alguém para brincar, ele vai brincar com você, assim como o elemental. Tem razão. Posso ler aqui os temperamentos? Deve. Eu acho que... Então eu trouxe, como a gente tem só mais alguns minutos, e aí hoje é a última conversa sobre esse assunto, então eu trouxe anotado algumas características de cada um dos temperamentos. Vamos lá. Temperamento sanguíneo. Pontos fortes, geralmente bem disposto, amistosidade. Pontos fracos, impaciência, pouca força de vontade. Complicações, com finanças, com o que exigir persistência. Aceita repreensão, se for de modo amigável. Vocações, comunicação, venda, trabalho social. Esse é o temperamento sanguíneo, que representa o ar. O temperamento bilioso, pontos fortes, dificilmente é desencorajado. Está pronto para comandar. Pontos fracos, inflexibilidade, ausência de compaixão. Complicações, superexigência, decisões impiedosas. Aceita repreensão, se não for de imediato. Vocações, gerência, execução de projeto, produção. Representa o fogo, o temperamento bilioso. O temperamento nervoso, que representa a terra. Pontos fortes, amizade fiel, abnegação. Pontos fracos, agir por capricho, crítica excessiva. Complicações, aversão às pessoas que o contrariam. Intromissão na vida e assuntos alheios. Aceita repreensão, se justificado um sofrimento ao próximo. Vocações, profissão na área da saúde, aconselhamento e invenção. O temperamento linfático, que representa a água. Pontos fortes, eficiente sob pressão. Espirituoso. Pontos fracos, provocação, indolência. Complicações, provoca mágoa por debochar, baixo rendimento por desinteresse. Aceita repreensão de imediato. Vocações, magistério, pesquisa, planejamento. Uma coisa muito interessante de comentar e necessária é que quando a gente fala pontos fortes e fracos de cada um temperamento, exatamente as tendências positivas e negativas que acompanham o caráter. Então, pode se manifestar ou não. E quando se manifesta o negativo, não é? Aí então você tem, por obrigação, entender o que está acontecendo, sublimar para que se transforme no positivo. Pelo que eu li aqui acompanhando, é claro que eu estou lendo aqui, eu tenho um pouco de tudo aqui. Claro que outras coisas ficou bem evidente aqui. Que todos nós temos. Umas coisas que nem você disse anteriormente aqui. Nós temos uma coisa mais forte e outras... Sempre assim, 2 determinantes. Perfeito. E 2 potenciais. Fica bem evidente isso. E aí o que você tem que fazer com que em você se desenvolva
só o que de bom existe em cada um, né? Aí você é uno. E aí qual temperamento você vai ser quando você estiver harmonizado? Qual dos 4 você vai ser? Boa pergunta. Você vai ser o 5º. Qual é esse temperamento, o 5º temperamento? É o 5º temperamento. É o 5º temperamento, não tem nome. A gente pode dizer assim, teria ligação com a 5ª raça, que seria a raça bimânica. Sim, então tá. você tem um temperamento bimânico, você tem tudo que de bom, todas as tendências positivas que já existiram em todas as 4 raças que nos antecederam, todos os outros 4 sistemas, né? Aí você tem em você, com uma característica que antes não existia, consciência. Com consciência, isso é importante. Então, isso é o novo temperamento. Esse é o novo ser humano, o ser humano equilibrado, consciente do que ele faz no mundo visível e no mundo invisível. Nós sempre que fazemos o programa aqui, nós deixamos uma literatura. Você tem alguma literatura? Recomenda? Tem um livro chamado Alimentação Superior. Esse livro é bom? Ou você o desconhece? Eu acho que não, né? Superficial. Mas é do Hare Krishna? Eu acho que sim, alguma coisa assim. É alimentação vegetariana. Uma coisa que é muito importante, assim, até tem mais na frente ali, você tem que ler. Tem. Se você é do temperamento, se a tua tônica é temperamento sanguíneo, não adianta querer passar a base de salada. Se você é temperamento linfático, diminua a quantidade de carne. Então, esse equilíbrio, essa busca do equilíbrio na alimentação física é o mínimo que tem que ser feito. Depois dessa busca do equilíbrio na alimentação física, busca equilíbrio na alimentação que você mesmo cria, que você mesmo traz do invisível. Então, controle, né, os seus demônios, controle os seus filhos invisíveis. Faça com que se manifeste só aquilo que você quer que se manifeste para resolver. E depois, as outras 2 bases da alimentação, para que o temperamento tenha uma fluidez e vitalidade, respire adequadamente, né, e entenda o que é o sol que banha você todos os dias. Eu vou ver isso aqui, né? O regime básico de acordo com o temperamento? Sim. Ou o quê? Não, isso aí é interessante. E o que mais interessante? Não, depois aqui, só do desequilíbrio do Vayu, Bilis e Fleuma, mas isso aqui é interessante. Então vamos lá. Regime, vamos falar da alimentação e nós vamos conseguir fazer o Cronos dar uma regulada. Regime básico de acordo com o temperamento. Temperamento linfático, alimentação mista. Bom, considerando aqui, isso estou falando eu, considerando que nós temos um pouco de tudo, serve para todo mundo, todas as orientações aqui, né? Sim. Alimentação mista, do temperamento linfático, propendendo para a carne, nada de álcool, a menos que sem abuso e de vinho puro nas refeições. Se fuma, faça-o pouco, até que um dia possa livrar-se desse chamado vício, que só o é quando se é por ele dominado. Por exemplo, não poder dormir sem fumar, não poder comer sem fumar, etc. No verão, não se deve haver abuso de gordurosos, carnes, batatas, feijoadas. Nós estamos entrando no verão agora. Temperamento sanguíneo. Alimentação mista, propendendo para vegetariana e frugívora. Frugívora, é. No verão, não abuse dos alimentos gordurosos, inclusive carne, excesso de batatas, feijão, etc., porque isso, no sanguíneo e também no linfático, pode provocar aumento de pressão arterial. Isso é um perigo. Temperamento nervoso. A mesma alimentação do primeiro temperamento em frutas e legumes. Quanto ao temperamento nervoso, exige que não se faça, de nenhum modo, uso de excitantes e usar, de preferência, tudo quanto contenha cálcio, ovos, peixes, e não se esquecer de mariscos e outros mais. Evitar abalos morais, o mesmo aconselhado para os sanguíneos, mais chegados às perturbações cardíacas. Uso de temperamento bilioso. O fígado é o regulador da bilis, que deve fluir à razão de 1 litro em 24 horas. Logo, é um órgão básico no equilíbrio do corpo humano. A alimentação deve ser mais ou menos igual ao temperamento anterior, o nervoso, mas evitando gorduras. E aqui, dando sequência... Deixa eu só falar uma coisa. A questão dos humores, sim, ela é tão importante, é tão relevante, sim. Quando a gente fala de Vayu, Bilis e Fleuma, eu estou falando simplesmente o seguinte, tem Sattva, que é a energia básica, primeiro plano amarelo. Aí ela desce e se transforma em Rajas, que é azul, né, que é o intermediário. Depois disso vem e se transforma em Tamas, que é a matéria tamásica, que é a vermelha. E Tamas, né, vem e se divide nos 3 humores. Vayu, Bilis e Fleuma. Quando Vayu, Bilis e Fleuma estão em equilíbrio, aí surge um outro humor, um humor oculto chamado Ojas, O-J-A-S, que ele é o que dá felicidade. Então, você consegue produzir felicidade, você consegue produzir longevidade, você consegue produzir bem-estar, consegue produzir consciência orgânica, celular, plasmando Ojas. Olha. E Ojas vem do equilíbrio de Vayu, Bilis e Fleuma. É o que nós vamos ver agora, antes de fazer a pergunta da Cristiane. Sinais do desequilíbrio humoral. Exatamente. Pode falar? Sinais V.
do pâncreas, desatenção, ansiedade, sensação de que vai desmaiar, dificuldade para se relaxar e para adormecer, despertar precoce, ressecamento da pele, dores articulares, nevralgias, perda de apetite, constipação e gases intestinais, facilidade para emagrecer. Sinais B, que é fígado. Isso, vaiú, bilis e fleuma, né? É isso. Vaiú, bilis e... Tem razão. Fleuma, mas tá certo, falou sinal B, né? Fígado. Superexigência consigo e com os outros, hostilidade, desejos obsessivos, facilidade em ficar ressentido, aumento de sensação de fome e sede, desejo por alimentos picantes, azia, facilidade para inflamar a pele, queixas visuais, acessos de calor corporal. Então, você vê uma coisa assim, muito importante da ligação do visível com o invisível. Então, assim, o meu excesso de cobrança, né, ele vem porque eu estou com o humor do fígado, né, vaiú, bilis desequilibrado, né, e como está desequilibrado, então eu ativo, né, aquele excesso de cobrança inconsciente. Nesse ponto, isso que é muito interessante, é nesse ponto, né, onde tem o temperamento e os humores, é que acontece a ligação do visível com o invisível. E agora nós temos o fleuma, isso, o baço. Sensação de desânimo, tendência ao isolamento social, desejo de possuir mais coisas, alternâncias entre dependência afetiva e necessidade em proteger, tendência a dormir mais, sensação de peso nas pernas, digestão lenta, facilidade em ganhar peso corporal, queixas alérgicas, maior produção de muco. É interessante, assim como os 4 temperamentos, todo mundo tem um pouco disso. Todo mundo tem tudo disso. Então, isso que o Grego leu agora, então se tem um desequilíbrio, né, em vaiú, bilis e fleuma, quer dizer, se tem um desequilibrado, não está gerando ojas, não está gerando saúde, longevidade e consciência celular, isso se reflete dessa maneira. Essa maneira é assim, a visão física, né, de um desequilíbrio em um órgão que daí está fazendo com que se comprometa parte do teu próprio plano astral. E vamos encerrando hoje com a pergunta aqui, antes dos nossos abraços. Cristiane do Centro pergunta, já que estamos num momento tão maravilhoso e importante da humanidade, por que há tantos males? Suicídio, depressão, etc. As pessoas não estão conseguindo lidar com isso? Cristiane? Ô, Cristiane, obrigado pela tua pergunta, é muito interessante. Assim... É exatamente porque nós estamos num momento tão maravilhoso da humanidade é que há tantas coisas para resolver. Porque antes não existia com essa intensidade e isso ia se perpetuando. Nós chegamos num ponto tal da humanidade que isso não mais vai existir. Então todos os desejos, todos os erros, todas as mortes, todas as dores, todas as doenças, elas vão aflorar, elas estão aflorando para quê? Para que a humanidade agora consiga resolver. Se tudo isso viesse à tona antes, no passado da humanidade, a humanidade não sobreviveria. Por quê? Porque não tinha consciência para lidar com isso. A humanidade ia ser só uma vítima das suas próprias criações. Hoje tudo isso se manifesta e a humanidade está suficientemente forte, preparada, adequada e consciente para resolver essas dores de todo o gênero humano para que ela não se propague para o futuro, porque o futuro já é hoje. Eu quero aqui... encerrando o programa, Fernando, eu trouxe uma surpresinha para vocês. Nós sempre falamos aqui sobre o alfabeto Vatan, né? Que é o alfabeto que era muito comum na Atlântida e também em Agartha. Então, eu fiz uma mensagem que eu vou ler para vocês, né? Em vataniano agora. Põe aí no ar, ó, Fernando. Vocês vão ver o que é a linguagem. Isso aí que vocês estão lendo significa: nós, do programa Vida Inteligente e da TV Floripa, desejamos a você e seus familiares um Feliz Natal e um próspero Ano Novo sempre. Isso é em alfabeto vataniano. A partir do momento que a gente está olhando isso aqui, nós estamos entrando em simbiose com os lugares que esse alfabeto esteve presente. Então é isso. Agora, eu deixo para você as nossas considerações finais desse ano, agradecendo a esse pessoal maravilhoso que esteve conosco, quem está aqui, a nossa equipe técnica, todos nós sabemos aqui a dificuldade que nós tivemos o ano inteiro para manter o Vida Inteligente no ar. Nós somos
Eu tenho que enaltecer-nos, temos que enaltecer-nos, porque realmente nós batalhamos bastante para podermos proporcionar isso para vocês. Para nós e para vocês, porque nós estamos aqui vivendo para servir. Então, o fato de a gente ter chegado aqui com saúde, conseguindo manter o nosso programa, para nós já é uma grande vitória, sentimos-nos felizes também pela companhia de vocês. Deixo para você agora, Jorge. Eu só tenho a agradecer, porque é mais um ano aqui contigo no teu programa. Assim, isso aqui é uma celebração, Não tenha dúvida. Isso é um ritual de um ano inteiro, uma coisa assim, Não tenha dúvida. é indescritível. E eu gostaria de desejar a vocês, não Feliz Natal, não Feliz Ano Novo, não boas festas. Eu queria desejar a vocês toda a pax divina, toda a paz humana, que é um primeiro passo para a pax divina, que vocês experimentem o que é a visualização e a compreensão do que está o mundo hoje, e que vocês tenham consciência sempre. É o máximo que eu posso desejar para vocês, e é tudo que se poderia desejar para o gênero humano. Um grande fraterno abraço e sejam felizes.